Quero neste momento cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delagnese. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Momento Família. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delagnese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos, curta no Facebook, no WhatsApp, com seus amigos. Envie os nossos vídeos, peça para eles se inscreverem, pois assim você estará nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Antes de adentrarmos no assunto, que é um assunto restrito para casais, para marido e mulher, quero pedir que tire aí as crianças da sala, né? Porque o assunto que vamos tratar é um assunto da área sexual, a qual a Bíblia nos orienta. E por que vamos falar sobre isso? Porque hoje existe um tabu aí do que pode e do que não pode. Só que quando olhamos a Bíblia, o livro de Provérbios, que é a base da leitura de hoje, Provérbios 5, versículo 15 a seguir, vamos lá para você entender melhor. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente sua, nunca repartida com estranho. Seja bendito a sua fonte. Alegre-se com a esposa da tua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seus seios da sua esposa o sacie e o farte de prazer sempre, o embriague com os seus carinhos. Veja o que esse texto nos diz. Esse texto nos diz que os seios da minha esposa devem me saciar. Por muito tempo a igreja ficou com um tabu que não podia isso, não podia aquilo no momento sexual. Mas graças a Deus, isto acabou. Ó, eu estou com um livro aqui na mão que diz Entre os Lençóis. Recomendo para você, pode comprar. Comprei agora recentemente no estudo de casal do pastor Anderson, da equipe do pastor Josué Gonçalves. Muito interessante, pois este livro nos traz alguns esclarecimentos sobre o sexo do casal. Ele nos mostra aqui algumas posições que pode ajudar tanto a mulher como o homem no relacionamento conjugal. Ele também nos mostra até que ponto podemos ir. Quando encontramos o livro de Cantares de Salomão, né, que é Salomão com a Sulamita, nós vemos que os dois, um apreciava o corpo do outro. Um tinha desejo pelo corpo do outro. Salomão, certa vez, olhando para o corpo da Sulamita e parando próximo ao seu umbigo, ele disse: isso é como uma taça de tomar vinho. Então, a Sulamita estava completamente nua, completamente despida, e Salomão estava admirando. Talvez você não goste de vinho. Eu prefiro vinho, que a Bíblia não proíbe nós de tomar vinho. Mas talvez você goste de leite moça, então você pode espalhar leite moça. Você pode espalhar um óleo de massagem pelo corpo da sua esposa, aquilo que te chama a atenção. Mas você tem toda a liberdade. Porque como lemos aqui, ó, os seios da sua esposa têm que saciá-lo. Você tem que se embriagar pelo corpo
da sua esposa. Por que estamos falando isso? Porque a Bíblia nos recomenda. Então nós precisamos acabar com esse tabu que o sexo é só para procriação. Hoje nós vemos aí vários vídeos do pastor Cláudio Duarte, faz o quê? 5, 10 anos que ele apareceu, falando exatamente sobre isso. Mas a gente já fala sobre esse assunto, porque também ministramos na área de família para casais em palestra. Tem um amigo meu aí particular, o pastor Sérgio, acho que há uns 8 anos atrás eu já dava estudo de casal na igreja dele. E falávamos exatamente dessa área sexual. Eu acho que tem que acabar esse tabu, porque hoje os encontros de casais, parece que os próprios pastores têm medo de falar. Salomão olhava para os seios da Sulamita e dizia: como torre, nele eu subirei, nele eu escalarei. Ele dizia que era como cacho de uvas. O que você faz com cacho de uva? Hã? A Sulamita olhava para as coxas de Salomão e admirava. A Sulamita, ela convidava Salomão, é só você ver o final do livro de Cantares, para ir à praça e para os dois fazerem amor a noite inteira, até o dia amanhecer. Talvez você diga: nossa, pastor Paulo, você é carnudo. Não, carnudo é você. Porque no casamento, o marido e a mulher têm toda a liberdade para um conhecer o corpo do outro. Tem toda a liberdade para dar prazer à sua mulher e à sua esposa. O sexo é proibido entre jovens. O sexo é proibido fora do casamento. Dentro do casamento é bênção e tem que ser uma fonte inesgotável aonde saciamos no corpo da nossa esposa ou das esposas no corpo do seu esposo. Não precisa de tabu. Não precisa de ninguém dizer o que pode ou o que não pode. A igreja, pastor, não tem direito de dizer pode ou não pode. É vocês dois. Na cama. É vocês dois, como esse livro aqui, ó. Entre os lençol. Aqui, ó. Compra. O autor Kevin Lemon. Muito bom, muito interessante. Eu recomendo. Recomendo. Pois você vai apimentar o seu relacionamento íntimo, conjugal, sexual com a sua esposa. Você vai aprender aqui nesse livro como saciar sua esposa. Como fazer ela ter o orgasmo. Como seu marido se saciar. Por quê? Porque para a mulher, vou ser bem claro, a penetração não é grande coisa. A penetração é o final. A gente precisa de preliminares. 30, 40 minutos, 1 hora de carinho, de beijos pelo corpo da esposa, pelo corpo do marido. Ninguém tem direito de dizer para você onde você põe a boca, onde você não põe. É você com a sua esposa que decide. Toma um banho, né? Se perfuma, passa um óleo de massagem, joga um pouquinho de leite condensado, se você quiser, ou vinho, como Salomão, né, que olhava para o umbigo da Sulamita, como dissemos aqui, e dizia que era como uma taça redonda de tomar vinho. O pastor Silas Malafaia disse há uns anos atrás, numa palestra familiar, e disse: e esse vinho, quando ele escorria, perdia ou Salomão ia atrás? Eu deixo para você imaginar. Imagina jogar vinho no umbigo da esposa, será que ele vai ficar tudo parado ali ou ele vai escorrer? Naturalmente vai escorrer.
Então eu e você precisamos nos saciar no corpo da nossa esposa. Como disse aqui, ó, Provérbios 5, especificamente o versículo 18. Temos que nos saciar. O livro de Cantares é um livro sexual, de um relacionamento para casais. Chega de alguém ditar a regra do seu casamento, da sua relação sexual. Chega de alguém dizer para você o que pode e o que não pode. Chega! Há muitos casamentos falidos exatamente por causa disso. Há muitas mulheres frustradas. A gente dá palestra de casais e aquele momento do bilhetinho que não tem identificação, muitas mulheres escrevem dizendo que nunca tiveram um orgasmo com o seu esposo, nunca tiveram prazer. Muitas dizem que seus maridos são como galos. Muitas dizem que seus maridos são egoístas, que só eles satisfazem. Esse é o grande problema. Eu, particularmente, não aceito essa situação. E, em hipótese alguma, eu permito que eu me satisfaça sem a minha esposa estar satisfeita. Há muitas traições, adultérios, exatamente por causa disso. Ah, pastor Paulo, você está justificando o erro, o adultério? Não, não justificamos em hipótese alguma. Mas há muitas mulheres que estão guardando o desejo há 5, 10, 15, 20 anos, porque o seu esposo só pensa nele. E depois ela sai na rua, depois ela vai trabalhar, depois ela tem uma amiga que vai dizer para ela, olha, meu esposo faz assim, assim e assim. Eu sou completa, eu sou realizada. E quando ela chega em casa, ela olha para seu marido e diz, eu nunca sou realizada. E aí desperta o desejo. Aí entra o pecado. Então você, marido, tem a obrigação de satisfazer a sua esposa. Você, mulher, tem a obrigação de satisfazer o seu marido. Não tem pecado nisso. Não existe pecado em o marido e a mulher conhecer o corpo um do outro, explorarem o corpo um do outro, terem desejo, terem fantasia e realizar aquilo que os dois estão de acordo. O que não pode é ser usada a força, a violência e a obrigação. Mas no consenso, dentro da relação sexual, os dois têm total direito do prazer. Quando você abre o livro de Cantares, são vários versículos que mostram o desejo da Sulamita pelo corpo do Salomão. E vários que mostram Salomão com desejo pelo corpo da Sulamita. Só que os dois não ficam só no desejo, não. Os dois não ficam só no blá, 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 não. Os dois não ficam só na conversa, não. Eles vão até os finalmente. Eles se amam. Eles se realizam sexualmente. Então essa é a orientação que eu quero trazer aos casais. Como pastor, como orientador na área de família, como palestrante na área da família. Faça tudo aquilo que você quer fazer com a sua esposa. Dê prazer a ela. Faça ela atingir o ponto G. Faça ela se satisfazer. E o recado também é para as irmãs. Faça com que seu esposo tenha prazer em voltar à casa. Faça com que seu esposo tenha prazer em chegar logo em casa. Tome um banho com seu esposo, na banheira, no chuveiro. Coloque aquela camisola bonita. Coloque aquela lingerie bonita. Homens, barbeiam, se cuidam, se depilam,
passe um bom perfume, não deite de qualquer jeito na cama. Quando namorava, os dois eram cheirosos. E por que depois do casamento não? É agora, depois do casamento, que precisa. É agora que temos liberdade para um explorar o corpo do outro. Olha o versículo que lemos. Sacia os seios da sua esposa todos os dias. Tenha prazer nele. A Sulamita dizia a Salomão: vamos à praça, façamos amor a noite toda até o dia amanhecer. Era o convite da Sulamita. Que mulher, né? Qualquer homem entra em delírio com uma mulher dessa. Ela sabia como cativar o seu marido. Porque geralmente é os homens que tomam a iniciativa. Como muitas das vezes ali no livro de Cantares você vê Salomão tomando a iniciativa. Mas aqui Sulamita tomava. Porque segundo pesquisas, as mulheres, por mais ativas que elas sejam sexualmente, elas pensam por dia no ato sexual 5 vezes. Por dia. Os homens pensam até o meio-dia 33 vezes no ato sexual. Ele pensa, quando ele sair do trabalho, o que ele vai fazer com a esposa, quando ele chegar em casa. É pecado? Não. É carne? Não. Isso é bênção de Deus. Foi Deus que deixou o sexo. Não foi o diabo que criou o sexo, foi Deus. Deus criou o sexo para dar prazer ao homem e à mulher. Não é só para procriação. Se o sexo fosse criado só para procriação, Deus não teria colocado aquele clitóris da mulher. Aonde, quando tocado pelo homem, quando acariciado pelo homem, leva ela ao delírio. Deus não teria colocado aquele prazer no órgão do homem que quando a mulher toca e acaricia, lhe dá prazer. Se o sexo fosse só para procriação, isso aí não existia. Se isso existe, foi Deus que colocou, é para que o homem e a mulher tenham prazer, é para que o homem e a mulher se realize sexualmente, é para que o homem e a mulher se satisfaça sexualmente um ao outro. Deixa dessa besteira, para de seguir conselho de homem, para de seguir conselho de igrejas que dita a regra que você não pode nem ver o corpo da sua esposa. Há tempos atrás, era embaixo do lençol. Era um furo. A gente já viu pessoas mais antigas dizer que na noite de núpcia a mulher saía até correndo com medo do marido. Chega. A Bíblia, ela é clara. Como eu disse, eu volto a repetir, o sexo só é proibido, o sexo só é pecado fora do casamento. Em um outro relacionamento ou entre jovens. No casamento não é pecado. No casamento é bênção de Deus. Faça do corpo da sua esposa uma fonte insaciável, inesgotável de prazer, maridos. Faça do corpo do seu esposo uma fonte inesgotável de prazer. Se realize sexualmente no seu casamento. Mulheres e homens. Esposa e esposo. Se realize. Se ame. Chegue ao prazer total. Chegue ao orgasmo total. E vocês viverão o melhor que Deus criou do relacionamento sexual para o homem e para a mulher. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter,
no Instagram, no WhatsApp. Envie os nossos vídeos para os seus contatos dos seus amigos. Peça para eles se inscreverem, peça para eles curtirem. Pois temos várias outras palestras na área familiar aqui. Temos palestras na área apologética em defesa da fé cristã. E temos toda semana, como você, que já nos acompanha no nosso canal do YouTube, o resumo da escola bíblica. Colocamos aqui louvores, alguns de amigos louvando ao Senhor. Então nos ajude a divulgar, se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Amém? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.